Eu me lembro benzinho, foi dia 17 de março do ano passado, nossa última aula, nós tivemos uma aula de balé, foi quando a Tamires falou, olha, não vamos ter mais aula, vai fechar. Eu não acreditei, falei, Tamires, você está brincando, vai, já tivemos alguns sussurros por aí que o SESC vai fechar. Eu falei, então tá. Foi um impacto assim, fui para casa e tal, mas eu pensei que não fosse sério, sabe? Pensei que fosse durar, sei lá, 1, 2 meses no máximo, né? E eu só pensando, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser sem o SESC? Eu demorei tanto, eu entrei em depressão, sabe? Foi uma coisa horrível, sabe? Lembrei da morte dos meus pais, do meu filho, da minha nora, sabe, foi aquela coisa toda, eu falei, não é possível que agora eu vou ter que ficar em casa. Aí quando vi o negócio da vacina, aí eu falei, liguei para minha filha, lá de Belém, Vanessa, pelo amor de Deus, vai sair a vacina, mas eu não sentia nada. A única coisa que eu senti foi muita depressão, sabe, eu chorava noite e dia, porque eu sentia muita falta daqui, sabe, porque minha vida estava aqui, eu moro só, não tinha lugar nenhum para ir, sabe, não ia para festa, não ia para passeio, não viajava, minha vida estava aqui, meu balé, eu olhava minhas fotografias lá do Teatro da Paz, aí eu chorava, ia para o meu altar, a minha sorte, Deana, é que eu sou budista, né, então eu tenho meu altar, eu faço minhas orações, foi isso que me ajudou, sabe, noite e dia eu pedia, oh meu Deus, me dê força para sobreviver a tudo isso, sabe? A pandemia me pegou de surpresa, acho que para todo mundo foi muita surpresa, porque da forma que a gente vivia, com aquela liberdade de ir e voltar a hora que quer, sem estar se preocupando com essa doença, né? Para mim, ela veio mesmo assim para machucar mesmo, sabe? Passei mal de estar dentro de casa, porque eu sou muito ativa. Amanheço o dia já para cá para o SESC, passava o dia quase todo aqui, né? No SESC sempre foi a minha segunda casa. E então, no momento em que tive que parar em casa, nossa, foi um tédio completo, que eu fiquei com medo de tudo. E minha nora e meus filhos já me botavam ainda mais medo para que eu não saísse. E então, foi horrível mesmo. Eu nunca tinha passado na minha vida uma experiência tão difícil como essa. Eu senti falta da minha atividade física, do nosso grupo, dos nossos amigos, daquele papo gostoso, daquela dança gostosa. Nossa Senhora, isso para mim...
foi péssimo de não estar só em casa, sem saber o que fazer, sem ter com quem conversar. Nossa Senhora, foi muito difícil, sim, sabe? Quando eu peguei aquela doença, Nossa Senhora, eu digo, meu Deus, será que eu ainda vou poder voltar para as minhas atividades? Será que eu vou poder voltar para o SESC? O meu pensamento era mais isso. E então, quando chegou a vacina, eu digo, agora eu vou tomar minha vacina e tudo vai melhorar. Eu passei a ter mais paciência, eu passei a me sentir mais útil assim, poder ajudar alguém que precisasse da minha palavra. E aí me senti feliz, porque numa hora dessa, é que a gente percebe que a gente tem mesmo que amar o próximo, se doar. E foi isso que eu fiz quando eu estava na pandemia maior. Para mim, a pandemia não foi tão estranha como aconteceu para muitos, porque eu já morava só. Os filhos são tudo morando longe, né? A única filha que mora perto, ela quase não vai em casa, ela liga muito pouco assim, porque eu ligo mais para ela, né? Mas ela sempre está presente, né? Mas essa pandemia foi das piores doenças que o mundo, desde quando eu me entendi como gente, foi das piores, né? Eu não me abalei assim para ficar com depressão, para ficar com medo, não. Eu me abalei porque eu pensava assim, se eu sozinha, dentro de casa, que Deus o livre me desse assim uma dor, ou eu adoecesse assim um pouco, e precisasse sem poder chamar ninguém, como era que ia abrir a porta, como era que ia abrir a janela, que era tudo gradeado. Era isso que eu temia, não tenho medo. Eu tinha muito medo, mas graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais medo. Eu tenho receio. Eu não me sentia assim deprimida, né? Só que falhou assim um pouco para mim, me sentir assim um pouco deprimida, pelo motivo de eu não poder ir no médico e eu não poder ir na casa do meu irmão. Olha, foi muito difícil, né? Porque a gente com 3 pessoas em casa, idosos, mamãe que gosta de um garapé, gosta de sair. Ela reclama até hoje, ainda reclamando, né? Foi difícil porque a gente está acostumado com as pessoas, com visita, a gente está indo para a igreja, aí não foi mais, né? Então ficou muito difícil para a gente, né? Esse período aí. Mas graças a Deus, assim, a gente não perdeu ninguém da família, nem amigo da gente. Tem amigo assim mais distante, né? Mas assim, que a gente soube mesmo, assim, de família, assim, graças a Deus a gente não perdeu ninguém. Eu tenho já 65, né? Aí eu tenho um irmão mais velho, que é deficiente, que tem 67. Minha mãe fez domingo agora, ela fez 88, e meu pai em janeiro vai fazer 90, né? Então, cada pessoa, uma cabeça, um jeito. Então, assim, é muito difícil, né? Está sendo muito difícil ainda, né? Porque com tudo isso está voltando normal, pouca gente ainda vai em casa, né? Mas pelo menos já está normalizando, mas a coisa não foi fácil não, né? Bastante difícil. Foi de vir para cá mesmo, de estar junto com vocês, né? Com nossos amigos, né? Assim, de fazer atividade, porque foi, bem dizer, 2 anos sem fazer atividade. Realmente nosso grupo aqui faz muita falta, viu? Falta nossa atividade, nossa dança, isso tudo faz falta demais. Mas muito medo de perder eles, né? Ou eu também ir, né? E eles ficarem sem, porque meus irmãos que moram fora, né? Então eu ficava com medo, né, de acontecer.
É uma irmã minha que ela tomou agora, esses dias já faz muito tempo, ela veio tomar agora uma, ainda vai ficar a segunda, porque ela estava com medo de virar jacaré, que ela disse. Eu digo, tá difícil. Mas, eu disse, só arrumação, mas foi bom, eu achei bom mesmo, porque se tem uma coisa, se é para a nossa saúde, se é para ajudar, então vamos aproveitar, né? Foi assim, foi muito difícil, foi assim uma mudança total, porque aquele convívio social que a gente tinha do dia a dia, aí eu me senti como se tivesse preso um passarinho na gaiola, nem poder respirar, sem poder sair naquele dia a dia, só notícia ruim, e sem poder, assim, daquele convívio da minha família e da família do SESC, que é a segunda família que nós temos, né, que eu amo muito, aí foi muito, muito difícil. Todo dia, no dia a dia, mais notícia de que uma pessoa partia e que uma pessoa... Aí eu me dediquei o quê? A fazer tricô, crochê, cuidar das plantas, cuidar dos filhos, para ver se passava aquele dia a dia. Muitas vezes eu pensei que já era o fim. Eu disse assim, eu acho que vai ser o fim de tudo, vai cada vez piorar. Foi quando a mamãe falou para nós que não era, que tudo passava, né? A minha mãe dizia que que ela tem 101 anos, né? Ela já passou por 4 pandemias, que isso passava, que não era para ficar assim, porque tudo tinha. Aí ela foi contar o que ela passou, tudinho que ela passava, que não tinha, dentro da guerra não tinha açúcar, não tinha isso aqui, e para nós não estava faltando nada. Quer dizer que nós, em vez de confortar a nossa mãe, ela que nos confortou, do convívio social. Sair, conversar, né? Que isso fez muita falta. Eu aprendi, sim, aprendi muito que os nossos familiares, em primeiro lugar, né? E que a gente não é nada. E de uma hora para outra a gente pode perder tudo no ciprar do olho, né? E se me cheguei mais para a igreja, que eu já sou da igreja, mas me cheguei mais para a igreja. Ai, uma sensação agora muito, estou livre, né? Aí também a mamãe agora vai para o certo de banho, então eu faço unha, faço cabelo, faço tudo. Aí para a semana que meus exames saírem, eu vou começar a fazer alongamento e tudo, né? Todo dia a mamãe agora vai para o certo, que estava morrendo de saudade. Eu digo, não, um dia eu faço unha, um dia eu faço cabelo, um dia eu vou para a reunião, um dia eu faço tricô. E assim estou vivendo a vida, né? Parece que solta mesmo, sabe? Eu me senti no isolamento, sinceramente. A única pessoa que eu recebia na minha casa era a minha filha e o meu filho até o portão. Ele dizia, mãe, deixa eu lhe dar um abraço. Eu disse, não, meu filho, eu não posso. Via minhas colegas, minhas amigas, passava no portão, ficava conversando comigo. Se chegasse sem máscara, eu dava uma máscara. Eu dizia que eu não recebia ninguém sem máscara. Então, meu neto, lá de Santa Catarina, disse, vó, eu vou fazer uma visita à senhora, mês de maio. Eu disse, não, meu filho, não venha não. Aí ele começou a chorar. Ele disse, vó, eu já passei 2 vezes a minha passagem, eu não posso mais. Eu disse, então venha, mas eu vou lhe fazer um almoço, mas eu vou fazer um almoço para você na garagem. Você vai ficar com o seu colega na garagem e nós ficamos dentro de casa. Eu, a Conceição e o Júlio, meu genro, né? Ele disse, tá bom, vó, tá bom, vó. E assim a gente vendo aquelas pessoas morrendo, aquelas pessoas amigas, meu Deus do céu, a Marisete. Eu pensei que isso não ia se acabar mais nunca, né? Mas graças a Deus, nós estamos atravessando, né? E isso vai se acabar em nome de Jesus. Olha, mas isso aí, quando eu era mocinha de 15 anos, meu pai falava, vocês vão ver isso, eu não vou ver mais, mas vocês vão, o que vai passar, vocês vão, o que eu vou lhe dizer, vocês vão ver tudo. Os caixão por cima um do outro, se jogando por cima do outro, tudo isso vocês vão passar. Eu não vou mais passar por isso. E não foi verdade? A gente não viu. Eu só lembrava do meu pai, quando eu via aquele negócio. Ai, eu senti um alívio na minha vida, parece que eu estava voando de alegria, né? Aí eu fui logo procurar para tomar a minha vacina. Foi muito bom para mim isso, foi muito bom. A pandemia, para mim, foi assim um aprendizado, né? Muita coisa assim que eu praticamente não fazia, eu passei a fazer. Eu dediquei a minha vida para aquelas pessoas que me pediam orações, né? Sou católica, graças a Deus. E passei por momentos difíceis, quando meus filhos pegaram 2, né?
pegaram a doença, principalmente o mais novo, que numa certa noite ele ligou para o irmão, dizendo: meu irmão, eu perdi, mas o meu coração estava rezando por ele, né? E ele saiu dessa. A pandemia, ela me ensinou muita coisa. Exemplo tem de um famoso rico, né, que a filha disse que meu pai tanto dinheiro e não teve dinheiro para comprar o ar, para respirar. Isso é muito importante, que aí reconhece também o poder de Deus. Tem muita gente que duvida, mas ele existe e está aí para ajudar todos nós. É só acreditar. Isso se chama fé. Medo, medo, medo não. Eu cuidei de filhos, dei força, né? Fazia tudo para que eles se sentissem bem. E vivia assim, né? Principalmente porque a gente tinha essa atividade aqui. Então, do convívio das pessoas, que a gente não podia se juntar. Porque também eu sempre fui assim, meio quieta, né? Mas aqui, praticamente era a vida da gente, que era para onde a gente vinha. Ter conversas, né? Participar de eventos. Fez falta para a gente, e muito. No momento que foi notificado que a gente poderia ser vacinado, para mim foi um momento de alegria, né? Porque eu sabia que ainda teria mais um tempinho com a minha família, que eu acreditei no conhecimento que o cientista tem, né? Que a gente tem que valorizar, e acreditei de verdade. No dia 18 de março de 2020, eu vim ao Líder fazer umas compras, e na volta para casa, eu fui informado que não era para a gente sair mais daquele dia em diante, ficar prisioneiro dentro de casa. E assim eu fiz. Eu e minha senhora ficamos do dia 18 de março até o dia 6 de junho, aliás, até o dia 26 de junho, sem sairmos de casa. Foram 100 dias. 100 dias. Agora, no dia 3 de abril de 2020, já com uns 20 e poucos dias, eu saí com a minha senhora no carro do meu genro para ir tomar a vacina da gripe lá no postinho do Estrela. Mas fomos, tomamos a vacina e voltamos para casa. Nós fomos pegos assim quase que de surpresa, né? Porque eu nunca tinha passado por uma situação dessas, mas nós nos controlamos e fomos nos adaptando, né? No dia a dia. Tanto é que eu fazia os exercícios físicos daqui, no quintal, todo dia de manhã, levantava, fazia, e ao redor de casa, arrodeando a casa toda, tem 50 metros, e eu fazia 30 caminhadas, 30 voltas, que dava 1.500 metros todo dia de manhã. Aí depois tomava um banho, tomava café, aquele negócio todo, e ia ler a Bíblia, né? Contanto que eu li 22 livros do Antigo Testamento, do Gênesis até o livro de Jó. A gente tem que lamentar as perdas que a gente teve, né? Eu perdi uma cunhada, né? Nós vivemos numa época, num tempo de incertezas, né? Incertezas, mas temos que saber que Deus é maior, né? Deus é maior. E a gente espera por dias melhores, né? Porque de coisa ruim já basta, né? Já basta. Eu fiquei em casa, procurei participar de algumas atividades, repetir alguns movimentos, alguma atividade que são feitas aqui no SESC, para não perder o movimento, porque eu tenho dificuldade no movimento. Essa pandemia me deixou assim muito para baixo, e a falta que eu sentia deste grupo, da amizade, de amigos, da família, dos meus filhos,
até mesmo da vizinhança, né? Porque a gente não tinha esse convívio, foi muito difícil para mim. Eu procurei assim me segurar na fé, na esperança e confiar que se não fosse para partir para a eternidade, mas que isso tudo ia passar. Não peguei Covid, não senti assim nenhuma gripe, nenhuma dor no corpo, nada. Mais difícil foi não estar com meus filhos, não estar com a minha família, não estar com os amigos, não ter essa convivência com as pessoas. Muita solidão. Eu chorava muito, todos os dias eu chorava, mas eu chorava assim. Que seja feita a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus está preparando para esse tempo. Eu falava para mim, né? Eu não sei o que Deus está preparando para esse tempo, mas que Ele me dê força, Ele me dê coragem para superar. O aprendizado é ser melhor em tudo, em ajudar, em contribuir, em amar, em visitar, em poder ouvir as pessoas, compreender e ser muito mais amiga do que eu procuro ser. Senti muita tristeza, porque eu gosto muito de estar participando da vida dos meus filhos e eu tive que ficar ausente. No ano passado eu senti que eu estava mais uma vez com coronavírus e eu não podia, eu evitava falar com as minhas filhas para ela não perceber o meu cansaço. O aniversário da minha neta ia ser dia 13 de janeiro, os 15 anos dela, e a gente não pôde comemorar nada, todo mundo doente. A minha netinha que ia fazer os 15 anos, ela não pegou coronavírus, mas minhas netas, filhas da minha filha que está ali, pegou coronavírus, ela pegou coronavírus. E genro, netos, netas, filhos, filhas, tudo pegou coronavírus lá em casa. Por maiores problemas que tenha, a gente sempre está nos unindo, a gente faz oração, a gente não deixou de fazer as nossas comelanças nos finais de semana, e só assim mesmo que a gente passou todo esse caos, né? Graças a Deus, foi a família reunida, mas é muito triste. Uma vizinha minha morreu de coronavírus. Aí o corpo dela passou na frente da minha casa no carro, para passar na frente da casa dela. E a filha dela, já uma moça de 40 anos, casada, mãe de filhos também, ela olhava assim para mim, botava as mãos lá em cima, me pedindo assim, socorro. E ela chorando, olhando para nós, a gente, todo mundo nas portas olhando, né, minha filha, muito triste. E não podia chegar perto um do outro. E a menina chorando, o neto num carro, para lá e para cá, assim, desesperada. O maior medo, Ave Maria, é um medo muito terrível, minha filha, de perder alguém da família. Olha, perder um filho, perder uma pessoa que a gente ama. Não precisa ser só filho e filha, e neto e genros, não. É porque tem outras pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, e a gente fica com muito medo de perder. Olha, a gente tem que dar mais valor, talvez até em pequenas coisas que a gente acha pequenininho, mas é muito grande, é muito valioso. Chegar com uma amiga, um amigo, abraçar, confortar. As coisas melhorando, continuar a vida como a gente está continuando, graças a Deus, aqui no SESC, né? Que aqui para mim é a minha segunda casa, é a minha segunda família. Sempre eu digo para as minhas filhas lá em casa, eu digo, olha, não fica com raiva não, mas o SESC é a minha segunda casa. Aquele pessoal lá é a minha segunda família, então vocês ficar com raiva, você perca de tempo, porque eu vou estar lá todo dia. Que eu acho muito bom. E para mim é uma festa, filha, porque a única coisa que eu faço por mim mesmo, assim, que não é para minha família,
que não é para a minha casa, não é para o meu marido, é participar das coisas boas aqui do SESC. Então, isso para mim aqui é muito valioso, entendeu? E eu não quero faltar, e eu não gosto de faltar, e vamos continuar um ano firme e forte. Amém. Eu creio, Jesus, que vai ser tudo maravilhoso. Minha rotina mudou muito, né? Porque, vamos dizer, eu acostumado a sair, vir para o SESC, fazer as minhas atividades, né? Minha dança, e ter que ficar em casa, né? Sem poder sair para lugar nenhum. Tudo a gente recebia na porta, né? Entregue pelos filhos. Tá? Era eu e minha esposa lá, só nós dois, e a gente não saía, era um negócio muito ruim mesmo. Tá? A gente procurava fazer alguma atividade física, eu e ela lá, para ver se melhorava, mas foi muito difícil, né? Eu aprendi, vamos dizer, a ajudar mais as pessoas, porque eu fico lá no condomínio, então as pessoas lá às vezes precisam de ajuda para fazer alguma coisa, e eu sempre gostei de estar ajudando. E aprendi, vamos dizer, ser mais paciente com as coisas, né? Porque a gente ficar ali trancado é o que a gente aprende, né? Então a gente tinha medo de tudo, era todo o tempo na pia, lavando a mão, era de tudo. As coisas que chegavam dentro de casa ia direto para dentro da pia para ser lavado e tudo, né? Era um medo muito grande. Olha, mas quando chegou o nosso dia, a gente não contou história. Botamos o pé na estrada e fomos embora em Belém tomar a nossa vacina logo lá. Emoção muito grande, né? E hoje nós estamos aqui de novo no SESC. Eu tinha muita fé e esperança de que a gente voltaria a se reunir de novo. Voltando tudo, as atividades, voltando às nossas danças, né? E está maravilhoso, né? Espero que continue assim, né? A pandemia para mim foi muito triste, muita tristeza. Os piores momentos da minha vida foi nessa pandemia, onde eu perdi um genro muito querido e eu chorava muito porque eu queria abraçar minha filha, eu queria dar colo para ela, era o meu sonho, eu sonhava, eu vivia todos os momentos sozinha, em cima da máquina, costurando. Passava o dia todinho costurando, máscara para doar, uma coxa de retalho que eu confeccionei, um jogo de banheiros que eu confeccionei e muitas outras coisas. E outros momentos difíceis também foi quando meus filhos iam na porta de casa, minhas netas iam na porta de casa. Eu olhava para eles e dizia, entra, minha filha. Ela dizia, não, vó, eu não posso entrar. E eu queria entender, mas eu não entendia. A minha cabeça não entrava por que as minhas netas não podiam entrar na minha casa. Eu dizia, meu Deus, eu sou idosa, mas eu não sou tão velha assim, tão ignorante, para não entender. Mas eu não entendi, Dena, não entrava na minha cabeça de ver minhas netas na porta da minha casa, me olhando, rindo, falando comigo e não poder entrar. No cantinho do meu prédio, hoje, se vocês verem como ele está bonito, ele era tão triste aquele cantinho, eram só 3 bancos. E como o meu marido é síndico de lá, ele começou a arrumar, a fuga dele era para isso, era arrumar o prédio, né? E hoje aquele cantinho, eu ficava muito triste ali, mas eu olhava para aquelas plantas. Então, o que me ajudava também a passar o tempo é que eu ia pegar sol, ficava ali olhando para aquelas plantas, cuidando delas, fazia foto com elas, conversava com elas. Então, eram esses momentos que eu era feliz. Então, a pandemia para mim foi isso. Me ajudou muito a chegar mais perto de Deus, a pensar mais na minha família,
a ter mais amor para dar para as pessoas. Foi uma experiência que a gente nunca pensou. Eu sempre fiz parte aqui do SESC e isso me fez muita falta, porque eu fiquei 4 meses isolada, dentro de casa, sem se comunicar, os 4 que moram dentro de casa. Mas eu fiquei tão triste, porque eu tinha minhas atividades aqui do SESC e também fora. Em maio, eu adoeci, peguei a doença mesmo lá, dentro de casa. Eu não ia na porta do elevador. Mas para mim foi uma experiência muito dolorida. Perdimos tanto, eu perdi tanto amigo, tanta gente boa que se foram, tanta gente humilde, nossos companheiros do SESC, do apostolado que eu faço parte, da igreja, e assim por diante. E eu acredito que o dia da manhã sempre ainda vai ser melhor do que o de hoje. E assim eu fui vivendo, já vai se passando quase 2 anos. Né? E aqueles 500 e poucos dias, né, que a gente ficou sem se ver mais, sem se encontrar. A gente estava acostumado toda semana, né, se via quase todo dia. Foi difícil. Mas com a fé em Deus a gente venceu e estamos por aqui ainda agora, né? Eu senti uma alegria tão grande. E eu fiquei alegre, eufórica. Eu queria que chegasse, eu perguntava aos meus se sabia se já tinha a vacina ou se não tinha. A maior lição que eu tirei é cada tempo é um tempo. Nós passamos por isso também. Não se podia nem cumprimentar quase uma pessoa com outra, né? A gente fica idoso aprendendo as coisas novas. Que para mim esse tempo foi aprender um aprendizado novo. Porque eu nunca na minha vida tinha passado isso. Com 81 anos, foi essa aventura também, venci. E vamos para frente. O que eu senti foi um tremendo descontrole dos governos. E o demais, o que todo mundo sofreu, eu também sofri, que foi porque a gente não podia fazer nada, né? Era acompanhar o que estavam fazendo pela gente, e o que diziam, o que faziam, nós fazíamos escutar e não tínhamos voz para falar nada. Aí fomos obrigados a aguentar esse tempo todinho que está até hoje. Medo? Não. Aprendi muita coisa. Aprendi coisa que eu ainda não sabia, né? Me conformar, ficar quieto, que eu nunca parei. E por aí fui emendando uma coisa na outra e estou aguentando até agora. Foi a mais breve possível, eu queria vacinar. E foi o que eu fiz. Isso eu senti falta do conjogo com os nossos colegas, com as nossas colegas, e a presença de todo aqui que faltou para mim também, que nós tínhamos todos os dias, né? E isso ficou ausente todo esse tempo. Eu culpo a pandemia, sim. Mas não foi só de pandemia que morreu gente, da pandemia que morreu gente também. Morreu muita gente, que ainda perdi um colega só. Da minha família só foi um que morreu com Covid. Perdi uns 2 ou 3, mas os restos não foram com Covid. E eu considero isso tudo uma falta de entendimento. Por isso ela se alastrou mais. Em nossa vida, quero viver por toda a vida, pensando em ti. Olha, eu me senti muito na solidão, me senti muita tristeza, entendeu? Porque eu,
como acostumado, minha vida ativa, deixei meu futebol, deixei tudo. Fiquei dentro de uma casa, preso, sem poder, não podia nem colocar o pé na rua, que a minha mulher não deixava. Aliás, não, era eu e ela e 2 netos. Comprei uma televisão, coloquei no quarto e curtia música, curtia tudo. Rezei muito porque realmente eu tive medo de morrer. Porque essa doença, ela não é brincadeira. Eu perdi um cunhado, nós éramos como irmão. Eu achei a maior tristeza um familiar seu entrar no hospital e você não poder vê-la. A pessoa morrer, você não poder se despedir, entendeu? E sentia muita falta do SESC. Eu dizia, poxa, amor, quando é que a gente vai voltar para o SESC? A gente rezava para voltar. Rezava, porque aqui a gente vive. A gente é acostumado, você vê que eu sou uma pessoa que eu não falto, eu sou uma pessoa muito ativa. Então sofri muita solidão. E muita vontade até de, às vezes, fazer besteira. Eu, desde 10 anos, que eu tomava conta de cozinha, eu já tive restaurante, já tive tudo. Então, isso, graças a Deus, Deus me deu esse dom, porque isso me fez tampou a lacuna que eu estava sentindo. Entendeu? Mas eu sofri muito. Só Deus sabe. Nunca revelei nada para minha mulher, nunca disse nada do que eu estava sofrendo. Tinha vezes que a minha cabeça vinha pensamentos que não era da minha vida, mas eu, graças a Deus, eu rezava, Deus me confortou. Entendeu? Então, eu tive uma experiência muito ruim. Um dia, à noite, minha filha ligou para mim. Papai, o senhor tem água aí? Porque acabou a minha. Eu digo, tem, minha filha, mande buscar. Então, peguei, enchi 2 garrafas, abri o portão, coloquei a garrafa fora do portão e fechei o portão. Isso é muito triste. Foi muito difícil, porque você, acostumada a estar numa vida assim, tranquila, né? Você está em convívio assim, né? Com todo mundo. E de repente você ter que se trancar, né? Ficar longe de filhos, de vizinhos, né? De todo mundo. Eu, logo de início, né? Mês de janeiro, eu me matriculei no SESC, né? Dava tudo muito bom. Foi muito bom para mim, né? Aí, de repente, quando chega em março, tem que se isolar, ficar no isolamento total. Então, foi muito angustiante, eu tive muito medo, tive muita preocupação. Quando foi já em 2021, a minha nora se contaminou e ele teve que cuidar dela. E eu é que tinha que fazer toda a alimentação e ele chegava na frente da minha casa, né? Eu já ia com álcool, eu alimento, dava para ele. E tudo assim. Aí depois que ela fica boa, ele se contamina. Aí veio a preocupação muito grande para mim. Aí redobrei em orações. Graças a Deus, meu filho não passou por aquela fase assim de intubação, né? Aí logo ficou bom, graças a Deus. Eu cantava muito. Apresentava meus louvores a Deus, né? A Nossa Senhora. E é isso, e orando, né? E cantando. E confiando mais em Deus, né? No começo foi muito difícil, viu? Era um horror ficar presa dentro de casa sem fazer, não sabia fazer. Aí ligava a televisão, ainda mais que estava morando no apartamento, né? Bem aperto, não é dessas coisas grandes. Né? Aí ficava agoniada, ia para a televisão, ia para todo canto, ainda não tinha nada que desse certo. E
Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí comecei a fazer os meus, posso falar? Meus guardanapos. Fazia meus guardanapos, fiz 180 guardanapos para dar de presente para as minhas noras e para os meus amigos. Guardanapo, no primeiro ano. Aí depois passou, eu terminei os guardanapos, dei de presente, eu fiquei agoniada de novo. O que é que eu vou fazer? Aí a minha nora me deu uns quadros, uma tela para mim pintar. Aí eu comecei a pintar. Pintei o primeiro, pintei o segundo, pintei o terceiro. E aí eu fui levando. Eu já estou pintando o quarto. E aí isso eu me entestia muito, bastante, sabe? Esquecia do mundo. Quando estava pintando, esquecia de tudo. Não tem um amigo para conversar, só a empregada, né? As meninas não podiam ir em casa. Se vinha, era só na porta da porta mesmo, voltavam, né? Foi muito difícil. Muito, muito difícil. Ah, foi uma alegria. Eu dei tanto pulo quando disseram que a vacina ia chegar a vacina, doidinha para tomar a vacina. A segunda, na terceira, eu fui até antes. A moça, não, ainda não pode. Mas foi Pois é, 90 anos no meio da pandemia, não poder fazer nada, não fiz nada, nem um bolo, nada. Não podia fazer, né? Ah, medo eu sentia. Eu tinha muito medo, assim. Perdi meu irmão, né? Pois é, perdi muito amigo, muita gente que a gente conhecia. Na Iracema, lá no lugar da minha família, perdi muitos amigos, muita gente, meus parentes. Foi horrível, muito, muito triste. Uma tristeza, né? Te aprende muita coisa. Aprende a ser mais humilde, né? Aprende a ver a necessidade do outro, né? E assim a gente aprende muita coisa, muita coisa. Aprende a amar mais os filhos, né? Aprende tudo. É uma aprendizagem. Eu senti pouca diferença, para mim foi quase normal. A única coisa que eu achei ruim foi meus filhos adoeceram, eu não podia ir para lá, né? Eles não podiam vir para aí. A única coisa é ruim, que o resto para mim não teve quase nada mudado. E medo eu não tenho, porque esse negócio de medo de morrer não adianta o cara ter que, ele tem que morrer mesmo, né? Então, sei, eu não achei muito diferença não. Para mim não teve muita diferença. Falar a minha verdade é porque o que vale é a fé, né? Eu tenho fé em Deus e eu só saía de máscara, não saía sem máscara. Tinha muito cuidado, e se eu ia no quintal, quando eu chegava, lavava minha mão, entrava dentro de casa, lavava minha mão. Se eu vinha para a rua, eu não entrava nem dentro de casa com a roupa que eu estava, rodava lá para deitar, deixava logo dentro do tanque para poder entrar para dentro de casa. Não, eu estava, porque eu não sou muito chegado de negócio de música, essas coisas. Aí a única coisa era minha televisão. Que a minha diversão lá em casa é televisão. Eu não queria vacinar, eu nunca tinha tomado vacina. Nunca. A enfermeira toda é grata, eu me vacinei por causa do meu filho. Não é que eu tenha medo de tomar vacina, é porque eu não tenho fé que preste, sabe? É porque eu sou uma pessoa positiva, né? Eu gosto de falar o que eu sinto, né? Mas eu tomei a primeira, tomei a segunda, porque minhas filhas, papai, vai tomar. Aí já tinha tomado as duas da coisa, tomei da gripe, deixei passar 15 dias, tomei da gripe. Acho que eu tomo por tomar, que eu não tenho fé, não. Quando saiu a notícia dessa pandemia, mana, sinceramente eu me apavorei, mas me apavorei assim. Mas não é possível que vai parar lá no SESC, foi só que veio logo na minha mente. Eu disse, meu Deus do céu, não acredito. É sério, aí eu fiquei assim. Aí eu digo, não, mas eu vou lá, vou saber se vai parar. Aí fiquei esperando todo mundo, não sai de casa. A minha filha foi logo lá em casa, e o meu filho ligando, vá fazer compra, bote dentro de casa, a senhora não pode sair daí de jeito nenhum. Como que eu não posso sair? Será que você vai matar a gente agora mesmo? Aí ainda fiquei duvidando. A minha filha chegou lá em casa, bora na rua. Mas nem eu não, bora agora, não é me aperreando, eu tenho que ir logo. Isso foi em fevereiro, já tinha.
Aí eu fui com ela, menina, compramos tanta da coisa, sei que lá em casa encheu um quarto lá, tanta coisa que eu fiquei dando para o povo, porque depois, sabe, eu comecei a dar, digo, mas isso vai vencer e eu vou ficar com essas coisas aqui. No momento que eu vim aqui do SESC, eu estava praticamente assim, eu ainda acreditava que eu ia poder voltar, porque isso aqui, esse SESC aqui, sinceramente, é minha vida. Eu vivo pensando, quando eu me acordo de manhã, eu já me acordo correndo, que é para não chegar atrasada, para não faltar. E quando eu cheguei aqui, que eu falei para a Dona Júlia, mas por que isso parou? Ela me explicou, né, que não podia. Menina, eu chorei tanto, esse dia eu chorei tanto, cheguei lá em casa muito para baixo mesmo, eu chorei muito. E fiquei ligando para os outros, dizendo que eu ia ficar, como era que eu ia ficar. Olha, eu me emociono quando eu falo isso, porque foi um momento difícil para mim aceitar. Quando foi um belo dia, senti assim, uma dor de cabeça rápido, sabe? Eu não sinto nada, graças a Deus. Fiquei assim, será que é o coronavírus que vai me matar agora? Mas eu tinha muito medo assim, de não vir mesmo, era para o SESC, sabe? De nunca mais poder vir para cá. Eu disse, não, mas eu vou ficar boa, isso não é nada, isso não é nada. Aí as pessoas vêm muito lá em casa, me ligavam, estou indo aí, eu digo, não vem não, que eu estou em tal lugar. Eu inventei tanta história que eu estava no APU, no Americano, eu só ia chegar no outro dia. E assim foi passando os dias, sabe? Aí fiquei lá, uns 4, 5 dias assim dentro de casa, mas começou a me dar uma tristeza, sabe? Só me lembrava daqui. Eu digo, meu Deus do céu, agora eu não vou mais para o SESC, não. Agora eu vou viver aqui dentro de casa preso, não faço mais nada, só aqui. Porque eu estava sentindo que eu ia ter depressão, sabe? Eu comecei a sentir assim que eu ia dizer, não, se eu ficar aqui eu vou adoecer. Aí foi que eu, fiquei boazinha, acabou. Digo, agora eu estou boa mesmo. Mas eu só pensava que eu ia nunca mais eu ia para o SESC, porque isso aqui, sabe? Pode para alguém não ser bom, mas para mim, mano, isso aqui, olha, é minha vida, é minha vida. Se eu faltar para o SESC, eu acho que eu vou morrer. Porque eu gosto muito das minhas atividades. E não é só aqui, não, em todo canto que eu vou fazer atividade, eu gosto de fazer. Mas aqui eu me acho assim, parece que eu estou em casa, sabe? Eu me sinto muito à vontade aqui. Eu passei muito com esse problema desse vírus, peguei, aí eu pensei 30 dias, quase 30 dias no hospital internado, no Hospital Beneficente Português. Então a gente tinha medo de morrer, né? E sabe que todo mundo tem medo. E eu passei esse problema muito sério, não sei. Só Deus sabe como eu passei. Eu sentia a falta muito da mulher, só a mulher dos meus filhos, tudo, sabe? Do meu neto. E mesmo aqui do SESC que eu sentia a falta, sabe? Então eu pensava nunca mais que eu vinha aqui no SESC para fazer esse treinamento. Passa isso na cabeça da gente, a gente pensa que a gente não vai ver mais colega nenhum mais. E essa sequela que ele deixa muito na gente, o senhor deixa muita sequela, eu fiquei muito, que eu não podia nem, quando cheguei, eu saí do hospital, eu não podia nem andar, eu andava devagarzinho. Aí eu fiquei isso assim, aí eu não queria mais nem sair, porque eu estava com medo de sair, por causa do vírus. Ainda mais quando ele estava muito forte. Aí a gente não pode sair, a gente tem medo, eu tinha muito medo de pegar de novo. Aí eu tomei a vacina e aí depois demorou muito, eu tomei a outra vacina, tomei as 2 vacinas. Graças a Deus que eu fiquei, foi um caso que fiquei logo bom por causa das vacinas. Fiquei muito bem por causa das vacinas, a primeira e a segunda. Eu aprendi assim, ter o máximo de cuidado andar com a máscara, ter um remédio para ver se melhorava a vida, para eu ficar bem, ter cuidado comigo e com outras pessoas também que vivem ao lado. Isso aí que a gente tem que ter cuidado, porque quem sabe é que viveu, então a gente tem que usar máscara direto. Agora eu sinto outra coisa, agora a gente já sente que parece que a gente está no outro mundo, outro lado, assim, não vê que não vai acontecer mais nada. Parece que Deus fez assim uma limpeza na gente, que a gente já não tem mais medo. Fica tranquilo, a gente sai, a gente chega, mas com todo cuidado, porque a gente tem que chegar, tomar o banho e fazer todo o tempo para não passar, se pegar para não passar para ninguém. Quando chegou o dia da minha vacina, eu me perequetei toda. Falei, vou tirar uma foto e vou mandar para a Eudeana. Chego lá, tive um azar que não pôde filmar. Foi a única, né? Foi o único local que não pôde filmar.
O que eu aprendi? O que eu aprendi? Perdoar. Agora é o seguinte, o que eu vejo de tudo isso é que, pelo menos essa doença veio, ela veio para botar no coração das pessoas amor, sentimentos. É que está faltando para nós. As pessoas não respeitam a gente, as pessoas não é solidária a gente. Se uma pessoa está morrendo, ela vai e acaba de matar. Então essa doença mostrou muito isso, que amor é grande aprendizado que eu tive. Esse tempo que nós estamos vivendo, eu entendo assim, que é uma preparação. É um tempo que Deus está dando para a gente se reconciliar com tudo e com todos. O período era o início de março do ano de 2020. E qual era a orientação? A orientação é que para que as pessoas idosas pudessem sair de casa, que elas pudessem participar de grupos de convivência, que elas pudessem dançar, fazer amigos, viajar, sorrir, conviver, libertar-se. Essa era a orientação. E aí, quando chega no meio de março de 2020, a gente recebe outra orientação. Pessoas idosas precisam ficar em casa, pessoas idosas não podem mais sair, elas têm que se resguardar, né? Elas são grupo de risco, elas não podem receber visitas, elas não podem sair, não podem passear, não podem viajar, não podem participar de grupos. E foi bem difícil, né? Foi muito difícil porque logo a realidade nos assustava. Pessoas idosas de convivência, da nossa convivência, os meus alunos do Grupo Plenitude do SESC, no Pará, tinham que ficar em casa, não podiam mais entrar aqui, não podiam participar das nossas atividades. E logo o susto foi bem maior, porque 10 partiram por conta da Covid-19. E aí esse espaço aqui, ó, com todas essas cadeiras, com mais de 200 idosos, não existia mais. O espaço era esse aqui. Eu, sozinha, esperando por eles por 504 dias.